Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos, certo? Para tentar ajudar vocês na conclusão do bloco 7. Cada semana vocês sabem que eu envio um roteiro de estudos, né? Esse roteiro eu tento detalhar o máximo possível a teoria, com bastante exemplos, né? Exercícios resolvidos, etc. Mas estava faltando eu enviar os vídeos para ajudar mais ainda, certo? Principalmente aqueles alunos que têm dificuldade. Vamos iniciar falando do último tópico de estatística, que é chamado medidas de dispersão, certo? Nós estudamos anteriormente as medidas de tendência central, que são a média aritmética, a mediana e a moda, tá bom? Essas medidas elas servem para caracterizar determinados grupos, né? Então, através de um número você pode caracterizar o grupo. Por exemplo, qual é a média da idade da turma do terceiro ano H? Então, com aquele número, a gente tem uma noção qual a idade dos alunos daquela turma. Só que existem casos, certo, que a média, que essas medidas de tendência central, existem casos em que elas não são eficientes. É isso que nós vamos ver. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uso das medidas de dispersão. A gente tem que descobrir o quanto aquele grupo que está sendo estudado, ele é homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo quer dizer o quê? Quando as idades elas são próximas à média, certo? Será que elas são muito dispersas, muito distantes da média as idades? Certo? Então, se as idades são próximas, as idades das pessoas pesquisadas são próximas da média, isso é um grupo homogêneo. Se essas idades elas distorcem, elas divergem muito da média, certo? Então esse grupo é heterogêneo. O grupo homogêneo a gente diz que é um grupo mais regular e um grupo heterogêneo é um grupo menos regular, tá certo? Então quem é que caracteriza esses grupos? Quem é que pode definir se esse grupo ele é homogêneo, ele é mais regular ou heterogêneo menos regular? Quem diz isso são as medidas de dispersão, certo? Essas medidas de dispersão, elas são classificadas em três tipos, são de quatro tipos, desculpa. É a amplitude, a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação, certo? Então a gente vai estudar detalhadamente cada tópicozinho desses, é muito tranquilo, tá? Tem umas continhas fazendo as operações básicas, todos vocês vão compreender. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma situação problema. Vou organizar aqui a câmera. Tá? Então a situação problema, a partir dessa situação problema, a gente vai compreender, tá, esses quatro conceitos, essas quatro medidas de dispersão. E a gente vai conseguir caracterizar esses dois grupos em regular ou em homogêneo e heterogêneo. Qual é o mais regular, quem é o menos regular. Bom, então, digamos que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um grupo, tá? Nesse grupo foi um grupo de 6 pessoas. Nesse grupo foi pesquisado as suas idades, né? Essas idades estão explícitas aqui, certo? E observe que se você fizer a média dessas idades, né, que é a soma de todas as idades, que são 6, né? Então você fizer a média dessas idades, somando as idades e dividindo pela quantidade, que são 6 pessoas pesquisadas, então você vai obter 42 dividido por 6, que você vai concluir que a média aritmética, né, dessas idades do grupo A é 7 anos. Tá? Então, em média, as pessoas desse grupo A, em média, têm 7 anos de idade. Agora, mas observe que essas idades, ó, nós temos aí crianças de 1 ano, 2 anos, né? Criança de 12 anos e de 13 anos. Essas idades, elas divergem muito da média, né? Elas estão dispersas. A gente diz que há uma dispersão aqui em relação à média, certo? Então, nessa situação é o que eu falei. A média aritmética, só a média aritmética, ela não é eficiente para caracterizar, né, esse grupo. Se eu digo, ó, você vai trabalhar com um grupo de 6 pessoas com média de idade de 7 anos. Vai entender o quê? Que a maioria das pessoas, a gente imagina isso, supõe,
que a maioria dessas pessoas tem 7 anos de idade. Mas não é o que acontece com esse grupo, né? Esse grupo, ele é um grupo heterogêneo. Nós temos crianças de 1 ano, de 2 anos, crianças de 12, de 13. Então a média aqui ela se torna ineficiente para caracterizar esse grupo A. Agora observe aqui o grupo B, ó. Você é um grupo também de 6 crianças. Quando você calcula a média aritmética, você vai observar que também dá 7 anos. Então, se você analisar as idades das crianças desse grupo em relação à média, nós percebemos que não divergem tanto, né? Certo? Então, essas idades aqui, das 6 crianças, elas não, elas estão próximas, né? A maioria estão próximas da média. Então, existe uma regularidade das idades aqui em relação à média, certo? Então, esse grupo B é um grupo mais regular. Ah, Valdir, então por que a gente tem que estudar essas medidas de dispersão? Se é só observando o grupo, eu já sei classificá-lo em regular, eu já sei identificar quem é o grupo mais regular, quem é o grupo menos regular. É porque aqui a gente está trabalhando em universo, né, pequenos. Aumente uma pesquisa com 6 pessoas, mas imagine que fossem 1000 pessoas. É um universo de 2.000 eleitores. Então, é difícil no universo de 2.000 pessoas, um conjunto de 2.000 números, conjunto de dados com 2.000 quantidades, você pegar e analisar, né, todos esses valores, né? Então, para isso, né, em um universo maior, para isso a gente tem que fazer uso das medidas de dispersão. E a primeira é chamada de amplitude, que aí a amplitude é o tamanho da dispersão. Isso é muito simples de a gente determinar e entender, muito fácil. Por exemplo, aqui no grupo A. No grupo A, o que seria essa amplitude? Você está calculando o tamanho, né, da dispersão do grupo. Então, nada mais é do que a diferença entre o maior valor aqui nesse conjunto e o menor. A amplitude é isso, a diferença entre o maior valor, né, em um conjunto de dados, em um conjunto numérico. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, no caso aqui das idades, é a diferença entre a maior idade e a menor. Então, você tem aí uma amplitude de 12 anos, certo? No grupo A. No grupo B, a gente pode também calcular a amplitude e perceber que a amplitude, nessa diferença entre o maior valor e o menor, já é uma amplitude menor do que o grupo A. Então, se você pegar aí a diferença entre 9, que é a maior idade, e 5, que é a menor, você vai ver que tem uma amplitude de 4 anos. Tá certo? Então, a amplitude, ela já sinaliza, né, já dá uma sinalização que o grupo, qual é o grupo que vai ser mais regular, qual é o grupo que vai ser menos regular. Ela já dá uma sinalização, mas ela ainda não é completamente eficiente para dizer, caracterizar mesmo qual é o mais regular e o que não é, certo? Por quê? Porque aqui, ó, eu só sei que a diferença entre o maior e o menor, eu só conheço a diferença entre o maior e o menor, mas eu não sei como é que está essa distribuição desses valores aqui em relação à média, certo? Só sei que a diferença entre maior e menor é 12, mas eu não sei como é que individualmente esses valores estão distribuídos, tá certo? Então, quem vai dizer isso é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá bom? Então, vamos fazer aqui, então, entender o que é a variância usando esses 2 exemplos aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui o grupo A, vamos determinar a variância do grupo A. Primeiramente vamos compreender o que é essa variância. Ó. A variância está relacionada, certo, aos desvios. Em um conjunto de valores, a variância está relacionada entre os desvios desses valores e a média. Qual foi a média aqui desse grupo? Nós descobrimos
7 anos, né? Então, para calcular a variância, sempre tem que lembrar disso. O primeiro passo é determinar a média aritmética, que a gente já fez, né? A MA. Então, o primeiro passo é você calcular a média aritmética. Aí, você vai analisar os desvios, né? O que nós chamamos de desvios, que é a diferença entre esses valores e a média. Então, observe, ó, qual a diferença aqui, qual a diferença entre a cidade e a média? De 1 para 7 dá menos 6, né? De 2 para 7, menos 5. Aqui também dá menos 5. De 12 para 7 dá 5 anos positivo. E aqui também dá 5. E aqui dá 6. Então, essas diferenças é o que nós chamamos de desvios, tá? Então, quem são os desvios? É 1 menos 7, certo? É 2 menos 7. Esse outro 2 que se repete, menos 7. É 12 menos 7. Então, a primeira coisa para determinar a variância é observar, fazer os desvios, que é a diferença entre os valores, certo? Os valores que são os valores do conjunto e a média. Tá? Então, a variância, a ideia da variância, naturalmente, foi calcular, certo? A média desses desvios, para a gente ter uma noção de qual é o valor que está disperso, qual a diferença que está dispersa em relação à média. Em média, qual é a média do desvio? Qual a média dessa diferença aqui, certo? Só que aí observou-se o seguinte, se você calcular esses valores aqui e somar, então nós temos aqui quantos desvios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 desvios, né? São 6 valores, vai gerar 6 diferenças. Então, a ideia inicial de variância seria fazer a média dessas diferenças, tá? Mas se você observar, se você somar, esse cara aqui é menos 6, certo? E esse cara aqui é menos 5, né? Então, vamos observar o quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Menos 5, esse cara... Dá um minuto aí. Esse cara, com esse cara aqui, ele se anula, ó. Que aqui é menos 5 e aqui é mais 5. Esse cara com esse cara aqui também se anula. Aqui vai dar menos 5 e dá mais 5. Esse cara aqui dá 6 positivo, esse cara aqui dá menos 6 positivo. Então, se eu fizer, sempre que eu fizer a média desses desvios, que é a diferença entre esses valores e a média aritmética, sempre que eu fizer isso, a gente vai observar que esse numerador vai se anular. Então, esse número não vai me trazer nenhuma informação relevante. Aí, para pegar e ser eficiente esse resultado, em vez da gente trabalhar com a diferença, a gente pega o quadrado da diferença. Tá? Porque quando eu elevo essa diferença ao quadrado, todos esses valores que eram negativos tornam-se positivos. Então aí a gente vai obter um número, que esse número vai me dar alguma informação em relação à dispersão desse grupo. Certo? Então, resumindo, o que é variância? Variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. O que significa esses desvios? A diferença entre os valores, no caso aqui as idades das crianças, e a média aritmética, certo? Então, você faz os desvios, diferença entre as idades de todas as crianças e a média, você faz os desvios, eleva o quadrado, depois faz a média desses valores, certo? Isso é a variância. Existe uma formulazinha aí, né, que está no... se você chama esse número aqui de x1, né, primeiro valor, então você pode escrever como x1 menos a média aritmética ao quadrado. Esse aqui é o segundo valor, você pode escrever como x2 menos a média aritmética ao quadrado. Aí mais 700. Aí o último é o x6, né, porque são 6 números. Então é o x6 menos a média aritmética ao quadrado, certo?
como são 6 desvios, né? O quadrado de 6 desvios divide por 6. Então essa é a fórmula, tá? Que sintetiza exatamente o que eu acabei de falar. Mas se você compreender o porquê dessa fórmula, é muito mais fácil do que você memorizar essa fórmula. Então, esse é o primeiro valor, essa é a primeira, desculpa, essa é a segunda medida de dispersão, que ela é mais eficiente para caracterizar se o grupo é homogêneo ou não. Então, vamos fazer essas contas aqui para calcular a variância, certo? Então, a variância... Então, a variância aqui, ó, vai dar menos 6 ao quadrado, 36. Aqui vai dar menos 5 ao quadrado, vai dar 25, né? Agora, ó, resolver o nosso problema aí com o sinal negativo. Esse cara aqui vai ficar 25 também. Esse cara aqui vai dar 25 também. Esse cara aqui dá 5 ao quadrado, 25. Dá 6 ao quadrado, 36, dividido por 6. Então, a continha é simples, né? Aritmética básica. E aí nós vamos ter esse resultado aqui, soma de 20 por 6, eu já coloquei o valor aqui, 28,67 anos ao quadrado. Olha por que ficou anos ao quadrado, porque você elevou os desvios ao quadrado. Então, o desvio vai estar em ano, quando elevar ao quadrado, vai ficar anos ao quadrado, certo? Então, observe que essa variância, né, do grupo A deu um número muito alto, né? Então, a gente diz o seguinte, a variância, quando o resultado da variância, quando ele é quanto mais próximo de zero, mais regular é o grupo, certo? Então, esse grupo, ele é heterogêneo. Heterogêneo. Ele não é regular. Certo? Ou seja, esses números em relação à média, existe uma diferença muito grande em relação à média, são muito dispersos em relação à média. Então, como é que a gente analisa a variância? Quanto menor a variância, quanto mais próximo de zero a variância, mais regular é o grupo, certo? Mais esses valores se aproximam da média. Quanto maior for a variância, mais disperso, menos regular esse grupo, né? Menos regular esse grupo, ou seja, esses valores eles vão divergir bastante em relação à média, certo? Então a variância é muito interessante por isso. E aí, o que acontece? Como a gente usou esse recurso aqui de elevar ao quadrado para eliminar o sinal negativo, né? Então, ao fazer esse cálculo, a minha variância, a unidade vai estar em anos ao quadrado, mas é interessante que a gente analise na unidade original, que é apenas anos. Qual foi a estratégia para resolver esse problema? Então, bastou criar uma nova medida de dispersão que a gente chamou de desvio padrão, chamado de DP, né? Desvio padrão, que é simplesmente trazer esse valor da variância para a unidade original. A variância está em anos ao quadrado, você quer trazer para a unidade original, então você calcula a raiz quadrada dessa variância, que vai dar aproximadamente 5,35 anos. Olha aí que legal. Então, lembrando que eu estou trabalhando com valores aproximados. Então, observe o seguinte, gente. Nós temos aqui um grupo A, certo? Calculamos a média aritmética. Só a média de 7 anos diverge bastante aqui dos valores desse grupo, das idades, né, dessas crianças. Então, a média ela é ineficiente para caracterizar esse grupo. Então, eu peguei a diferença entre esses valores e a média, que a gente chama de desvios, e fiz a média aritmética disso. Se eu fizer a média aritmética só dessa diferença, dos desvios, isso aqui vai se anular, né? E aí vai dar sempre zero, não vai ser um número que vai dar significado.
Então, eu pego a diferença, em vez da diferença, eu pego o quadrado da diferença, faço a média, e isso eu chamo de variância. Tá? Essa variância, como eu elevei esses desvios que está em anos ao quadrado, essa variância vai estar a unidade ao quadrado. Para retornar à unidade original do grupo, você tira a raiz quadrada, que é chamado de desvio padrão, e aí a gente conclui o seguinte, que esse grupo A tem a média de 7 anos de idade, né, e tem um desvio padrão, né, ou seja, os valores, né, as idades aqui das crianças em relação à média tem um desvio aproximadamente de 5,35 anos, para mais e para menos. Né? Então, isso é um valor aproximado. E é verdade. Ó. Se eu pego e somo 7 ao desvio padrão, vai ficar um número entre 12 e 13. Né? Então, caracteriza aqui o maior valor do grupo. Se eu faço a diferença, vai dar um número entre 1 e 2. Então, caracteriza o menor valor do grupo. Lembrando que nunca vai dar exatamente o mesmo valor, porque você está trabalhando aqui com aproximações. Então, olha aí a informação. Esse grupo é um grupo, né, que tem essas idades, a média aritmética de 6 anos e um desvio padrão de 5 anos. Então, quando eu dou essa informação, a pessoa sabe que vai trabalhar com um grupo de 7 anos, mas essas crianças, né, vão ter a idade oscilando de 5 anos, a média de 7 anos, mais a idade oscilando no intervalo até 12 anos, de 1 até 12 anos, porque 5 anos para mais, 5 anos para menos. É isso, né? Então, o próximo vídeo eu vou falar de coeficiente de variação, certo? Não, antes disso, vamos ver como é que fica a realidade do grupo B. Eu peço desculpa pelas interferências, certo? Estou em casa, era meio complicado fazer os vídeos, mas vai dar certo. Então vamos lá para o grupo B, pegar aqui os valores do grupo B. Deu o grupo B, pronto. As idades, né, das crianças pesquisadas no grupo B são 5, 6, 7, 8 e 9 anos. A gente já viu que a média aritmética aí dá 7 anos, né? Se você somar tudo e dividir por 6. Aí vamos calcular a variância. A variância, né, é o quadrado dos... É a média do quadrado dos desvios. Então você vai fazer essa diferença, ó, entre as idades das crianças e a média e elevar ao quadrado. Ó. Então vai ficar 5 menos 7 ao quadrado, mais 6 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais 8 menos 7 ao quadrado, mais 9 menos 7 ao quadrado. São 6 desvios, então você divide pela quantidade de 6. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0, né, que dá 0 ao quadrado é 0, que dá 0, que vai dar 1 ao quadrado é 1, aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, dividido por 6. Então isso aí vai dar 10 sobre 6, né? Você pode simplificar por 2. Então dá 5 sobre 3, que dá aproximadamente 1,66 anos. Então, ó, naquele exemplo lá do grupo A, a variância deu 28,66. Olha aí, ó, o valor da variância do grupo A em relação ao grupo B. A variância aqui do grupo B deu abaixo de 2. Então isso mostra que esse grupo B ele é um grupo mais regular.
certo? Ou seja, a idade dessas crianças em relação à média não diverge muito, certo? Não diverge muito, tá? Então a idade dessas crianças em relação à média não é muito dispersa. Então é um grupo mais regular, eu também posso dizer que é um grupo mais homogêneo, certo? E o desvio padrão é a raiz quadrada, né? Isso aqui é anos ao quadrado, né? Eu elevei os desvios ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disso, aí a gente tem que o desvio padrão é 1,29. 1,3 aproximadamente. Então, qual a informação que eu tenho desse grupo? Você tem um grupo aí que a média de idade é de 6 anos e que o desvio padrão é aproximadamente 1. Isso significa que essas idades vão oscilar de um ano em relação à média, 1 ano a mais e 1 ano a menos. Isso é aproximado, né? Tá certo? Não quer dizer que vai dar exatamente igual. Mas aí você já tem uma noção razoável, né? De como é a característica das pessoas desse grupo. Beleza? Então, por isso, gente, a medida de dispersão, elas são importantes. Tá certo? São importantes para caracterizar se o grupo ele é mais regular ou menos regular. Tá bom? Próximo vídeo vamos falar de coeficientes de variação. Valeu! Até a próxima.